Você já se perguntou por que a eleição dos Estados Unidos afeta tanto o Brasil, principalmente de forma direta? Bom, a verdade é muito simples. Já que é uma economia mundial em que todo mundo utiliza o dólar atualmente como forma de negociar bens e serviços, é claro que vai ser uma das principais economias do mundo. E agora vamos falar como as eleições dos Estados Unidos afetam diretamente a nossa economia do Brasil. Primeiramente, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu já falei sobre o que vamos falar, então solta a vinheta. E já deixo logo aqui avisado de começo, tá? Este vídeo não tem o intuito de ter um lado específico político, como esquerda ou direita. Vamos falar aqui sem mencionar sobre Donald Trump ou Kamala Harris, ou diretamente sobre qualquer outro candidato. Pelo menos não com os nomes, beleza? Bom, começando agora. O primeiro e mais óbvio motivo é basicamente por causa do comércio e economia. É impossível não falar disso, né? Como eu falei no começo do vídeo, o dólar é a principal forma que temos de negociar bens e serviços no mundo atualmente. A não ser agora que estamos com o BRICS formado. Aí antes que vocês perguntem, o BRICS é basicamente uma cúpula entre o Brasil, Rússia, Índia, entre outros países, que é para basicamente driblar a forma de negociação atual, criando uma moeda única focada somente em negociação, para não utilizar o dólar e focar em utilizar uma moeda que seja mais compatível. Não é moeda de negociação. Que caso você queira comprar alguma coisa no comércio, você não vai utilizar a moeda do BRICS, tá? Isso não é possível. Já que, se fosse assim, teríamos que abrir mão da nossa moeda, ou seja, soberania, para ter uma moeda comum em que outros países, em que muitos desses países do próprio grupo, dentro da cúpula, não são muito amigáveis politicamente, porém, de forma econômica, são sim. Então, basicamente, o BRICS é uma cúpula que foca em criar uma moeda em comum para a negociação entre outros países, mas que não irá utilizar como moeda de troca que a gente utiliza no dia a dia, tá? Então, você acreditando que vai ter uma moeda única, isso não é verdade. Até porque teríamos que abrir mão de nossa soberania para deixar uma moeda em comum com outros países, que a gente sabe que esses países politicamente não se dão bem, como por exemplo a China e a Índia. A gente já sabe que já existem conflitos pessoais ali. Então, obviamente, não seria utilizado para fins políticos, mas sim de forma econômica, beleza? Então, não é que vamos trocar todas as moedas pela do BRICS. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Inclusive, a gente está vindo aqui com real digital, que já é outro tipo de moeda. Mas sim, é a nossa moeda brasileira, tá? Não essa do BRICS. Antes que as pessoas confundam as coisas. Estou simplificando aqui, beleza? Os Estados Unidos influencia muito em relação com a moeda, já que muitas das coisas que utilizamos no nosso dia a dia é dos Estados Unidos. Inclusive, a câmera que estamos gravando aqui é de uma marca americana. E até o sistema de operacional, que eu vou editar o vídeo, também é uma marca americana. Então, realmente, o mercado dos Estados Unidos é muito grande. Logo, uma moeda mais forte que a nossa, obviamente isso vai afetar diretamente como nós somos afetados na nossa economia e politicamente. Então, essa política econômica não afeta somente de forma política e idealista nosso país, como também econômica. Já que, se o dólar disparar, começar a subir, teremos que subir os juros, que é para poder conter e ter uma disputa mais justa, que é basicamente para as pessoas manterem se investindo no Brasil. Então esse é um dos motivos que não é bom baixar os juros. Claro, também tem o outro lado que é para conter a inflação, né? Bom, de qualquer jeito, vamos continuar. Então, basicamente, o juros alto é uma disputa em que o governo tenta disputar com outros governos quais são os melhores países para investir. Então, por isso, é o ideal deixar o Brasil como juros altos, porque vai facilitar as pessoas de fora, moedas fortes, quererem investir no Brasil, já que estamos sendo considerados um país emergente, que está em desenvolvimento. Logo, é muito mais atrativo para as pessoas investirem o dinheiro deles em nosso país, porque precisamos desenvolver. E aonde precisa desenvolver? Exatamente, está o dinheiro. Por quê? É melhor você investir em um país onde já tem tudo, aonde tem um lugar para construir. Exatamente, o lugar que tem tudo para construir ainda. Então, basicamente, assim funciona o Brasil. Já a segunda forma que isso vai afetar diretamente a nós é basicamente a política ambiental. Já que todo mundo fala para a gente cuidar da nossa Amazônia, né? E que é muito engraçado isso, porque muitos desses países, não estou falando de um específico, mas que muitos países em específico, falam para nós cuidarmos da Amazônia, porque a Amazônia é um bem do mundo. E deixando bem claro, tá? Que a Amazônia, pelo menos a maior parte dela,
é território brasileiro, ou seja, é meu e seu, nosso território, nós brasileiros, nascemos no Brasil. Então, muitos desses países não cuidam nem da própria floresta e quer dar pitaco sobre o nosso país, sobre como devemos cuidar da Amazônia, sendo que eles não cuidam das deles. Pois é, eles não querem nosso bem, eles querem nossos bens, o que é muito diferente e é muito claro. Mesmo que eles não falem de boca aberta, é muito nítido todas as formas que eles tentam encarar essa proteção pela Amazônia. Então, quando você vê um país querendo investir em proteção, coisa do tipo, pode esquecer. Isso não é proteção de verdade, tá? Eles estão querendo saber o que tem na Amazônia. Não querem o bem dela. A gente sabe que é um bem mundial que todos nós precisamos no Brasil, é um bem muito valioso, até porque somos o segundo maior rio doce do mundo, também temos uma das maiores reservas de nióbio do planeta, é o grafeno. Bom, eu não me lembro ao certo, mas vou deixar bem na tela do vídeo, beleza? Bom, enfim, eles apenas utilizam palavras bonitas para dizer que querem cuidar da nossa natureza, mas se vocês forem pesquisar a fundo, vocês verão como estão a natureza deles. Bom, já indo para o terceiro ponto, redes sociais e tecnologia, que é basicamente a forma que nós nos comunicamos hoje. Então, por algum acaso, um candidato específico lá for ganhar a eleição e ele decidir regular redes sociais e monitorar, pois é, vai ser muito complicado para o Brasil, já que no Brasil já tentaram aplicar várias vezes aqui, o que já deixaram bem claro. E com isso, o YouTube, que por exemplo é uma empresa americana, estou gravando esse vídeo para o YouTube, e decidirem regulamentar, então muitas das formas como nós falamos aqui terá que mudar. Muitas das coisas, então poderia ficar um pouco mais complicado e complexo, porque a gente não vai saber como o que definir, por exemplo, o que é fake news. Quem define o que é verdade e o que não é? O governo? Então a gente já sabe que muitas das vezes o que o governo diz ser verdade possa não ser. Então não é sempre o que você fala, mas como você fala. E esses truques são utilizados pelos jornais todos os dias, pelos meios de informação, simplesmente para manipular a sua e as minhas emoções. Afinal, somos seres humanos, somos seres emocionais, muitas das vezes não racionais. E também pelo fato que a maior parte das tecnologias grandes são nos Estados Unidos. Então a gente vê, por exemplo, o ChatGPT agora, que foi lançado, uma empresa americana, e por um acaso decidirem regulamentar também, vai afetar diretamente como isso resulta aqui no Brasil, nossa política. Já que tudo isso aí envolve meio que um controle de informação. E todo mundo quer controlar informação. É incrível isso, não é? Já percebeu isso de cara, não tem como não ver isso. Já podemos ir logo para o quarto ponto, que é basicamente a cultura e entretenimento. Porque lá, já que é um país mais influente do mundo atualmente, culturalmente falando, tá? Basicamente, a gente consome muito, há muitos anos. Cinema, filmes, séries, entre outras coisas que são feitas lá. Basicamente, as empresas de entretenimento que dominam o mundo são as americanas. Logo, a forma de influência deles, a forma como os governos decidem dizer o que é certo e errado, irá afetar a nossa política também. Porque, por exemplo, sabemos já de empresas que colocam muitas pautas de um lado específico politicamente. E logo, isso irá influenciar a nossa geração, talvez a anterior e as próximas. Como? Bem simples, através de pequenas histórias contadas em filmes, séries e TVs como a que nós assistimos através deles. Então, basicamente, tudo isso pode ser controlado sim e monitorado pelo governo. Não estou falando que os Estados Unidos faz isso, mas que pode fazer isso. No caso, a gente é uma opinião. Deixa nos comentários abaixo se você concorda com isso, beleza? E nem só isso, até porque, por exemplo, o Halloween é uma tradição americana, não é brasileira. Não existe no Brasil o Halloween, mas que nós aderimos e aplicamos aqui hoje, ou atualmente, não é? Como você preferir. E nós já temos que estar acostumados com isso. Bom, já vamos para o próximo ponto. Além da cultura, também tem as tendências, como por exemplo o crossfit, o veganismo, entre outros ideais, geralmente elas nascem de lá. Não é exatamente como o político vai fazer isso, mas que a política ajuda a fortalecer isso. Como essas tendências têm ficado cada vez mais forte, principalmente no nosso país. E a gente, já que consumimos muito mais cultura deles do que outras culturas, então a tendência de nós também cairmos nessa tendência é muito maior. Então, observando de uma forma não superficial, entendendo todos os detalhes, conseguimos ver que é muito importante você entender como isso afeta nós. Porque, como a gente consome isso frequentemente, tendemos a entender cada vez melhor como eles nos influenciam. Até porque nós somos um país também riquíssimo culturalmente falando.
Mesmo que muitos brasileiros dizem que o Brasil não é importante, todo mundo, literalmente, todo mundo quer ter alguma influência sobre o nosso país, sobre o nosso território. Mas é o seguinte, quanto antes você entender isso, melhor. Você tomará atitudes muito mais sábias antes de qualquer coisa. Já que você vai conhecer como isso afeta a você e a mim e a todos nós como uma comunidade brasileira. Beleza? Bom, basicamente o vídeo é isso. Agradeço pela sua companhia até aqui. Já deixa o like, comenta aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo, beleza? Compartilha com os amigos e com os inimigos também, beleza? See ya, my friends. Ah, tá. Vejo vocês em breve, tá, meus amigos? Até mais.